Olá, eu sou o professor Luiz e nesse vídeo nós vamos avançar um pouquinho nos tipos de atividade de produção com margem e sem margem, de ocupação necessária e ocupação dispensável. A gente vai aprender alguns conceitos agora para entender melhor a segunda verdade absoluta da produtividade. Para a gente entender isso, eu separei aí produção com margem, sem margem, ocupação necessária e ocupação dispensável. Eu coloquei nível E e nível A. Lembrando, lá na primeira aula que eu ensinei, nós temos nível A de produtividade, B de produtividade, C, D e nível E. Eu estou colocando aqui para a gente entender o conceito os dois extremos, o nível E e o nível A. O nível B, C e D é o meio entre os dois, é intercalado entre os dois. Não adianta eu passar para você ferramentas de gestão de tempo. Eu preciso mudar comportamento, preciso mudar mentalidade. Então o que eu estou te entregando é muito mais do que uma lista de tarefas, um método que você precisa aplicar. Isso, com o passar do tempo, você vai esquecer e vai deixando de lado. Mas na hora que você começa a trabalhar mudança de comportamento e mentalidade, passando isso a ser um hábito, a sua produtividade vai aumentando aos poucos. Vamos entender então esse conceito aí. Isso que está nesse triângulo é o que você faz durante o dia. Isso daí, do nível E, é aquilo que representa as atividades de uma pessoa com nível E de produtividade. Ou seja, a base da pirâmide está abaixo, lá na atividade de ocupação dispensável. Ela passa mais tempo com ocupação dispensável e pouco tempo com produção com margem. Então, pessoa que está no nível E, ela, mesmo que ela tenha muito tempo com ocupação dispensável, ela ainda consegue fazer alguma coisa com produção com margem. Então, o triângulo, a base fica embaixo. Uma pessoa com nível A é aquela pessoa que tem, durante o seu dia, a maior parte com produção com margem e pouca coisa com ocupação dispensável. Esse conceito é importante que nós vamos começar a trabalhar para que você comece a diminuir suas tarefas de ocupação e comece a ter mais tarefas de produção. Então, o nível E, muitas tarefas de ocupação dispensável, e o nível A, muitas tarefas de produção com margem. Esse triângulo representa esses dois níveis aí. Aquilo que está de escuro é justamente o que a pessoa deixa de fazer. Então, uma pessoa no nível E, aquilo que está relacionado à produção com margem, ela faz só a pontinha do triângulo. E tudo que você vê de preto escrito não faz é o que ela deixa de fazer. Já uma pessoa com nível A, ela tem a base dela que está na parte de produção com margem, é uma pessoa que produz muito, faz muitas atividades com margem e pouquíssimas ou quase nada atividades de ocupação dispensável. E o que ela deixa de fazer? Ela não faz um monte de ocupação dispensável, ela não faz um monte de ocupação necessária, ela não faz algumas atividades de produção sem margem e ela às vezes deixa de fazer alguma atividade de produção com margem. Mas o que a gente precisa entender desse desenho? É que tanto uma pessoa do nível A, tanto uma pessoa do nível E, ela tem muitas atividades para serem feitas. Algumas faz e outras não faz. A pessoa do nível E faz muitas atividades de ocupação necessária e dispensável e deixa de fazer, não faz, muitas atividades de produção com margem ou sem margem. E já a pessoa com nível A faz muitas atividades de produção com margem e sem margem e deixa de fazer, não faz, muitas atividades de ocupação necessária e de ocupação dispensável. Eu quero te ajudar nesse curso, levar você a ter um nível de produtividade A, ou pelo menos 80% do seu tempo em nível de atividade A. Uma pessoa que produz o nível de atividade A é uma pessoa que ela vive uma vida com tranquilidade, em condições de fazer as coisas que ela realmente gostaria de fazer durante o seu dia.
vai ter tempo para fazer outras coisas que antes você achava que não tinha. Porque na realidade você talvez se dedicava muito a fazer atividades de ocupação dispensável. Com isso, você entendendo esse conceito, a gente começa a trabalhar mais a clareza e o método. O que é a clareza? O que é necessário ser feito e o que é necessário não ser feito. E o que é o método? São as ferramentas que nós estamos aplicando, como por exemplo, o alarme para ser tocado durante 3 a 6 vezes ao dia, para te alertar se você está em atividade produtiva ou se você está em atividade de ocupação. Fora dessa quantidade de tarefa aí que você tem que fazer, você tem um monte de outras coisas que você não faz. Esse é o conceito que você precisa entender agora, porque em cima desse conceito nós vamos aprender a segunda verdade absoluta da produtividade. Então pega seu caderninho de insight, lá na página de verdades absolutas, e você vai escrever o seguinte: segunda verdade absoluta da produtividade: as tarefas nunca vão terminar. Eu quero te libertar disso daí. As tarefas nunca vão terminar. Tanto pessoas de nível A e tanto pessoas de nível E sempre vão ter várias tarefas durante o dia. O que nós precisamos fazer é transformar as tarefas em produção e eliminar as ocupações. E eu quero te libertar disso agora, para que você possa colocar na sua mente o seguinte: as tarefas nunca vão terminar. Por mais que você trabalhe desesperado durante o dia, você sempre vai embora para casa com muitas coisas para serem feitas no próximo dia ou nos dias que vão acontecer. Quando você chega ao final do seu dia, em vez de ficar se lamentando porque você não fez aquilo que você gostaria de fazer, você precisa ter em mente que nunca você vai conseguir fazer isso, porque as tarefas nunca vão terminar. Quando você começar a pensar assim, que, bom, as tarefas não vão terminar, eu nunca vou conseguir fazer. Mas dentro do seu PDP, se você fez as 5 atividades que você colocou como prioridades, se você eliminou aquilo que te rouba produtividade, se você gastou energia em cima do seu foco naquele dia, ao final do dia, você percebendo que você conseguiu fazer isso, significa que você andou um pouco do ponto A para o ponto B. Então, em vez de ficar se lamentando porque ficou 26 coisas para fazer, é melhor você se sentir bem e ter clareza que as 5 que você marcou no PDP você conseguiu fazer. Porque nunca você vai conseguir fazer tudo, porque a segunda verdade absoluta é: as tarefas nunca vão terminar. Você tem que aceitar isso que eu estou te falando e parar de se sabotar na luta do eu comigo mesmo. O eu vai te dar ordem ao comigo mesmo, o comigo mesmo vai fazer o máximo, vai trabalhar o máximo, e quando chegar ao final do dia, o seu sabotador, eu, vai começar a te questionar porque você deixou de fazer 20 atividades. Mas aquelas outras 10 que você fez, ele não vai glorificar, ele não vai valorizar. E você precisa lutar contra isso. Faça assim, 5 atividades no dia, 5 dias da semana, 4 semanas, são 100 atividades de produtividade durante o mês. Imagine depois de 2 meses, 3 meses, 300 atividades de produtividade. Você precisa entender que, como as tarefas nunca vão terminar e eu consigo fazer durante um mês 100 atividades de produtividade, você precisa ter felicidade em cima disso. Você precisa ter satisfação por ter cumprido aquelas 5 atividades do PDP. E as 20 que você não cumpriu, tudo bem, deixa para outro PDP eu colocar elas. E aquelas atividades que são de ocupação, que está dentro daquela parte que te rouba a produtividade que você precisa evitar no dia, você precisa também se sentir feliz por você ter conseguido ficar longe dessas coisas que vão te roubar a produtividade. Então, a partir de agora, sempre pense dessa forma: as tarefas nunca vão terminar. Como elas nunca vão terminar, eu nunca vou conseguir fazer tudo que eu quero. Já que eu não vou conseguir fazer tudo que eu quero, eu preciso me policiar para produzir mais, e aí o alarme vai conseguir fazer isso, trabalhar a sua mente para você conseguir se policiar.
E eu preciso ter foco em alguma atividade durante o dia e cumprir com as 5 tarefas de produtividade. E ao final do dia, quando você for pegar a sua folha de PDP e começar a avaliar, dar sua nota, colocar o que você aprendeu e ser grato, você vai começar a trabalhar a sua mente que aquilo que você fez durante aquele dia foi um avanço enorme. Foi uma clareza do que é necessário ser feito e um deslocamento do ponto A em direção ao ponto B. Então, nível A e nível E. Entre o A e o E tem os outros níveis, e aí vai variar um pouco mais para um, mais para outro. Você precisa entender que as tarefas nunca vão acabar. Tanto uma pessoa de nível E passa muito tempo fazendo tarefas de ocupação dispensável e quase não fica nenhuma sem fazer das tarefas com produção. E a pessoa do nível A, ela passa a maior parte do tempo fazendo tarefas e atividades de produção e muito pouco tarefas de ocupação. Então, esse é o ensinamento. Tanto nível A, tanto nível E, pode fazer um monte de coisa e pode deixar de fazer um monte de coisa. Por que ela vai deixar de fazer um monte de coisa? Porque as tarefas nunca vão terminar. Sempre vai ter tarefas brotando o tempo todo. Com isso, para finalizar o vídeo, eu quero que você tire essa cobrança desse seu sabotador crítico por você não ter cumprido todas as suas tarefas durante o dia. Cumpra aquelas 5 que você colocou no PDP e a partir do momento que você cumpriu aquelas 5, comece a cumprir outras, para que ao final do dia você tenha a satisfação de ter conseguido cumprir as 5 planejadas e outras mais. E não as que você deixou de conseguir. Por quê? Porque elas vão entrar em outros dias, em outros planos de PDP, para que você possa aos poucos ir eliminando essas atividades de produção, mas sabendo que cada vez que você elimina essas atividades vão aparecer mais. Por quê? Porque a segunda verdade absoluta da produtividade é que as tarefas nunca vão terminar. Vamos seguir que esses conceitos são muito importantes para as coisas que nós vamos aprender. Vamos porque o melhor ainda está por vir.